A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos ao Momento EBD, momento de estudo das lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o diácono Peter Zucchi, vou acompanhá-los nesse momento de leitura, de aprofundamento, de conhecimento da gloriosa palavra do Senhor Jesus Cristo. Estou aqui, claro, muito bem acompanhado do nosso pastor, professor Mário Souza. A paz do Senhor, pastor Mário. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os nossos queridos espectadores ao redor do mundo. A paz do Senhor, irmão Peter, a paz do Senhor, irmão Jário, que está em nossa técnica. Que a graça de nosso Deus seja com todos vocês. Hoje, 18 de maio do ano da graça de Deus, de 2026. Esta lição que vai ao ar a partir de hoje, estaremos estudando no próximo domingo, dia 24 de maio. Teremos uma semana inteira, para meditar dentro da palavra de Deus. Estudamos sobre a vida de Abraão até a lição passada. Hoje começaremos estudando sobre Isaac, o herdeiro da promessa. É somente Isaac? Todos nós que aceitamos a Jesus Cristo como Salvador, também somos co-herdeiros desta promessa e da herança eterna de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Romanos 8, 17 e 18. Muito teremos a aprender. Abraão dormiu no Senhor. Isaac o sucedeu. E a promessa que Deus fez a Abraão repetiu a Isaac. Estaremos estudando sobre este tão palpitante assunto. Então o irmão Peter volta ao microfone para dar os avisos da igreja e em seguida já entra diretamente na nossa lição. Irmão Peter. Glória a Deus. Irmãos, nesse trimestre nós estamos estudando homens dos quais o mundo não era digno. O legado de Abraão, de Isaac e de Jacó. E nessa lição nós estudaremos a lição sobre Isaac, o herdeiro da promessa. Então preste atenção nessa preciosa lição. Nós somos a primeira Assembleia de Deus em Coqueiral de Itaparica. Estamos situados na Avenida Saturnino Rangel Mauro, número 162, Praia de Itaparica, Vila Velha, Espírito Santo, com diversos cultos durante toda a semana. De segunda a sexta-feira, às 8 horas da manhã, temos a consagração aqui com o Círculo de Oração. Às terças-feiras, 19h30, culto de doutrina, culto de estudo bíblico. Quintas-feiras, culto clamando pelas causas impossíveis, também às 19h30. Aos domingos, 8h30 da manhã, Escola Bíblica Dominical, e às 17h45, nosso culto de louvor e adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, iniciando 17h45. Além disso, nos acompanhe também no YouTube. Nós temos o canal da ADCI, com diversas dessas palavras, pregações, louvores, e ao meio-dia, de segunda a sexta-feira, nós temos um momento de oração com o nosso pastor presidente, pastor Elvis Rocha. Além disso, siga também lá no Instagram, Assembleia de Deus Coqueiral de Itaparica, pastor Mário Souza, o nosso pastor presidente, pastor Elvis Rocha. Tenho certeza que vai ter uma palavra de edificação para a sua vida. Então você, professor, preste atenção, compartilhe esse conteúdo, comente aqui embaixo sobre alguma dúvida, qualquer coisa que você tenha, e encaminhe esse conteúdo para aquele professor de escola bíblica dominical, para aquele irmão que estuda, que se aprofunda, que ama a palavra do Senhor, tá bom? Você também pode disseminar esse conteúdo na internet. Hoje nós estudaremos a lição de número 8, que tem o seguinte título: Isaac, herdeiro da promessa. O texto áureo dessa lição está no livro de Gênesis, capítulo 26, e no versículo 12. E assim diz o texto áureo: E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu, naquele mesmo ano, 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. A verdade prática: Deus abençoou Abraão em tudo, e Isaac, o filho da promessa, também seria abençoado. Quando Deus age, ninguém pode impedi-lo. Os objetivos da lição. Primeiro objetivo: mostrar a fome que havia na terra no tempo de Isaac. Segundo objetivo: refletir a respeito da inveja dos vizinhos de Isaac e a forma como ele lidou com eles. E terceiro objetivo: expor que Deus aparece a Isaac.
A leitura bíblica em classe está no livro de Gênesis, no capítulo 26, dos versículos 1 ao 5, depois nos versículos 12 a 14, também no versículo 24 e versículo 25. E assim diz a palavra do Senhor. Gênesis 26, 1. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso, foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei. Porque a ti e à tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei à tua semente todas estas terras. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu à minha voz, e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Versículo 12. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande. E tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Versículo 24. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. A palavra-chave desta lição é bênção, e a introdução diz o seguinte: assim como Deus foi com Abraão, ele também foi com Isaque. No entanto, a promessa e a bênção do Senhor não nos isentam das dores e das perseguições. Isaque, o filho da promessa por um milagre, veio ao mundo dentro do plano de Deus prometido a Abraão e a sua descendência. Ele cresceu e casou-se com Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã-Arã. Mas sua esposa também era estéril, como foi sua mãe. Também era um homem de fé. Isaque também era um homem de fé. Isaque também era um homem de fé e orou a Deus. E o Senhor o ajudou em todas as suas dificuldades. Nesta lição, veremos como Isaque enfrentou muitos obstáculos na sua jornada, mas permaneceu fiel ao Senhor. Pastor Mário Souza. Meus queridos e amados irmãos, amigos, companheiros em Cristo, mais uma vez, a paz do Senhor. Estamos diante de uma nova e maravilhosa lição. Já estudamos sobre Abraão, agora vamos estudar sobre Isaque e posteriormente sobre Jacó, homens dos quais o mundo não era digno. O que observamos aqui é que Deus não quebra suas alianças. A Bíblia nos fala de pelo menos 8 alianças. A primeira, aliança edênica, quando Deus teve uma aliança com Adão no Éden antes do pecado. Aliança adâmica, uma aliança que Deus teve com Adão pós-pecado, como ele providenciaria para o ser humano o Redentor. Num terceiro momento, a aliança noética. Por meio de Noé, Deus faz uma aliança, mostrando novos rumos e preceitos para a humanidade. A quarta aliança, a aliança abraâmica, que é essa que estamos aqui estudando, né? Através de Abraão, veio a dispensação patriarcal, um compromisso com as famílias e Jesus Cristo, descendente da família de Abraão, trouxe redenção para o mundo inteiro. Depois tivemos a aliança israelita, a aliança mosaica, a aliança davídica e, por fim, a nova aliança, essa que vivemos, a de Jesus Cristo, a aliança da graça, a aliança salvífica. Então, Deus não quebrou nenhuma delas. Nós, seres humanos, sempre estamos quebrando. O que é aliança? Aliança é um pacto. Aliança é um concerto de Deus conosco.
É um juramento de Deus conosco. Então veja que aqui em Isaac, ele repete a aliança que fez com o seu pai. Basta ler Gênesis 12:3. 12:3. O que ele disse? Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E olha bem o que ele diz agora: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora aqui em Gênesis 26:4, ele repete esta aliança. E veja que no final dela, né, no final desse versículo, melhor dizendo, ele diz que da semente de Isaac, por meio dessa semente de Isaac, ele abençoaria todas as nações da terra. Em Abraão ele disse, famílias da terra. Em Isaac, nações da terra. E você verá também em Gênesis 28:14, já leia lá, no futuro estaremos repetindo isso, a aliança que Deus fez a Abraão, aqui com Isaac, ele repete com Jacó, em 28:14. Da semente de Jacó, também ele abençoaria todas as famílias, todas as nações da terra. Veja como Deus é fiel naquilo que ele juramenta, naquilo que ele pactua, naquilo que ele conserta, né, no seu concerto. Então, o que observamos aqui é que Isaac era herdeiro desta aliança abraâmica, desta promessa abraâmica. E Deus, da mesma forma que abençoou seu pai, agora estava lhe abençoando. Ainda disse para ele, não temas, eu serei contigo. Aí vem aquela expressão que Paulo escreve aos Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem? Quem será contra nós? Pode se levantar quem quiser, derrubado será, indubitavelmente. Então, muita coisa aprenderemos aqui como Isaac foi abençoado, não é? Exatamente por amor do seu pai. É o próprio Deus quem disse isso para ele. Então, se obedecermos a Deus e aos nossos pais, quando estes estão na presença de Deus, só teremos bênçãos, muita bênção a receber. Agora, lembremos-nos, não é porque estamos abençoados por Deus que estaremos isentos de quaisquer tipos de lutas ou aflições. Não, pelo contrário, elas virão. Mas Jesus já nos advertiu dizendo, no mundo tereis aflições. Agora, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se ele venceu, com certeza nós também venceremos. João 16:33. Vamos ao primeiro ponto e os seus subpontos. Primeiro ponto, a fome na terra, que se divide em 3 subpontos. Primeiro, socorro entre os filisteus. Segundo, confirmação das promessas. E terceiro, o problema se repete. Primeiro subponto, socorro entre os filisteus. Da mesma forma como Abraão enfrentou a ocorrência de uma fome onde vivia, Isaac também teve essa experiência. Gênesis 12:10. O texto bíblico diz que a fome novamente dominava a terra. Isaac não viu alternativa a não ser buscar outro lugar onde houvesse provisão para ele e sua família. O pai de Isaac buscou socorro no Egito, e o filho acreditou inicialmente que descer até lá seria também a melhor opção. No entanto, a palavra de Deus nos ensina que podemos fazer planos, projetos, mas a resposta certa vem sempre do Senhor. Provérbios 16:1. Deus apareceu a Isaac e ordenou que ele não descesse ao Egito. Gênesis 26:1 e 2. Mas habitasse na terra que ele mostraria. Então o Senhor reforçou o juramento que fez a Abraão. E Isaac não desceu ao Egito e habitou na terra de Gerar, terra do rei Abimeleque, monarca dos filisteus. Gênesis 26:6. Segundo subponto, confirmação das promessas. Deus cumpre todas as suas promessas. No entanto, muitos crentes acreditam em promessas que são, na verdade, uma ilusão do seu próprio coração, pois sabemos que enganoso é o coração do homem. Jeremias 17:9. Muitos também recebem promessas de pessoas que se dizem profetas, mas que não são.
e o que estes disseram ser da parte de Deus não se cumpre. E o resultado são crentes frustrados e decepcionados. Deuteronômio 18, 22. Se foi o Senhor quem falou, que prometeu, ele vai fazer. Não importam o tempo e nem as circunstâncias. Deus repetiu e confirmou a Isaac o que prometera a seu pai de forma pessoal, para que não tivesse dúvida. Gênesis 26, de 4 a 6. O pacto do Todo-Poderoso com Abraão foi tão precioso que ele sempre fez referência ao patriarca, mesmo após a sua morte. E terceiro subponto, o problema se repete. Os filisteus demonstraram interesse em Rebeca, esposa de Isaac, da mesma forma que aconteceu com sua mãe Sara quando esteve no Egito com Abraão. Ao perceber as intenções dos filisteus, Isaac, como seu pai, mentiu, dizendo que era sua irmã. Mas não demorou para que Abimeleque, rei dos filisteus, descobrisse a verdade. Mentir é pecado, e todo pecado tem suas consequências. Jesus afirmou que o diabo é o pai da mentira, pois nele não há verdade. João 8, 44. Por isso, quem está em Cristo não pode viver segundo a falsidade, segundo aos Coríntios 5, 17, pastor Mário Souza. Qual é o título desse primeiro ponto? A fome na terra. A fome na terra. Olhe bem, queridos irmãos, já havia acontecido com Abraão. Agora se repetia com Isaac. E lá na frente se repetiu também com Jacó. Vocês se lembram? No primeiro caso, Abraão desceu ao Egito. No segundo caso, Deus impediu que Isaac descesse ao Egito. E no terceiro caso, Jacó, a exemplo do seu avô, desce ao Egito também, sendo que a circunstância era outra, porque na ocasião de Jacó, quem é que governava o Egito? José. E ali se desenrolou uma história muito longa, né? Que culminou com a escravidão de Israel no Egito até a sua saída. Mas isto é assunto lá para frente. Mas eu só quero dizer que era uma constante a fome naquela região. Veja que no período desses 3 patriarcas, a fome se repetiu, não é? Qual é o primeiro subponto dessa lição? Socorro entre os filisteus. Está vendo? Já que Deus impediu que Isaac descesse ao Egito, lhe mostrou a terra onde ele ia ficar. E foi justamente em Gerar. Assim como Deus mostrou a Abraão a terra de Canaã, a ele estando ainda lá em Harã, não é? Deus mostra a Isaac o local onde a sua necessidade seria suprida. Deus mostra a Isaac. Então ele não desce ao Egito e fica em Gerar. Agora, eis um probleminha. Gerar era uma região dominada pelos filisteus. Olha como esse povo é antigo, muito antigo, né? Então, o rei de Gerar, o rei dos filisteus, se chamava Abimeleque. E Isaac, chegando lá, foi bem recebido a princípio, né? Foi bem recebido. E Deus o fez prosperar, dizendo para ele que ele seria abençoado, a exemplo do seu pai. Está vendo, queridos? Então, quando Deus fala, ele cumpre. Jeremias 1,12 diz que ele vela sobre a sua palavra para a fazer cumprir, não é? Ele cumpre aquilo que promete. Pode tudo passar, menos a sua palavra. É o que Jesus disse também. Agora, existem muitas pseudas promessas por aí afora, que têm frustrado a muitos crentes. Ouvem promessas falsas por meio de falsos profetas. Os seus corações se iludem e quando a coisa não acontece, o pior, ainda querem responsabilizar a Deus. E eu quero dizer uma coisa neste momento: Deus não se responsabiliza pela irresponsabilidade de quem quer que seja. Não siga sentimentos segundo o teu próprio coração. Jeremias, capítulo 17, versículo 9, diz que enganoso
é o coração do homem e é perverso. Quem o conhecerá? Você está vendo? Cuidado com o que o teu coração está te dizendo que está sentindo. Confie em Deus, nunca nos teus sentimentos próprios. E quando ouvirdes também profecias, procure examiná-la à luz da Bíblia, para saber se realmente é o Espírito Santo que está falando. Porque há muita coisa por aí, há muitos ruídos estranhos, viu? Que jamais se cumprirão, porque não foi Deus que falou. Agora, se ele falou, ele vai reforçar. Assim como ele a Isaac disse o que havia dito a Abraão. E cumpriu. E olha que se passaram muitos anos, né? O mesmo aconteceu com Jacó. E daí os seus sucessores, até chegar a Cristo, e de Cristo para a humanidade até os dias de hoje. Então, queridos, houve fome na terra e Deus dirigiu Isaac para o local certinho e ele prosperou ali. Ele prosperou ali. Mas lembre-se, aquela prosperidade de Isaac lhe trouxe problema depois. Isso quer dizer que não é porque você está debaixo da bênção, tendo uma vida de prosperidade, que você não terá problemas. Prepare-se para isto. Você precisa estar preparado para a bonança e para a adversidade, para as coisas positivas, mas também para as coisas negativas. Se você tiver intimidade com Deus, ele vai te revelar, ele vai te conduzir, ele vai te orientar como você deve fazer. Nunca haja pelos teus próprios sentimentos, nem tampouco pelas tuas próprias forças, mas limite-se à vontade de Deus, viu? Venha e aproxima-te dele, e ele te conduzirá por veredas retas, e a tua vitória será maravilhosa. Segundo subponto. Confirmação das promessas. Então, já disse isso aqui, né? No versículo 4 desse capítulo 26, ele repete o que disse no versículo 3 do capítulo 12. O que ele disse a Abraão, ele está dizendo agora a Isaac, e dirá depois ao seu filho Jacó. Deus sempre confirma o que disse. O que ele disse lá através do profeta Malaquias, por exemplo. Eu não mudo. Deus não muda. Eu, você, nós, seres humanos, precisamos de reciclagem. Já parou para pensar nisso? Você precisa de se reciclar sempre. Você não pode estacionar. Um exemplo, você estuda, você faz o fundamental, você faz o secundário, você faz uma universidade, você tem uma formação, uma graduação, não é? Mas você parou aí, agora já estou com meu diploma universitário, vou parar por aqui. Se você parar por aí, você vai ficar estagnado no tempo. Para que é que existe pós-graduação? Para que é que existe mestrado? Para que é que existe doutorado? Você está vendo? Não para. Então, existem os pós-graduados, os mestrados, os doutorados, os PhDs, está vendo? Os médicos se reciclam sempre. Os advogados, os engenheiros, os militares. Nada pode estacionar. Não pode. Está vendo? E aqui fica uma mensagem para mim e para você. Não pare no tempo e no espaço. Deus tem sempre algo novo para te dar. Olha o que ele disse: clamas a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33, 3. E esse termo, anunciar-te-ei, é o mesmo que revelar-te-ei. Coisas grandes e firmes que não sabes. Deus quer sempre nos revelar novas coisas. Além de Ele confirmar as que já nos prometeu, Ele tem novas bênçãos a nos prometer.
E ele diz que ele não faz coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Amós 3, versículos 7 e 8. Está vendo? E quando ele fala, quem é que não profetiza? Não é? Então, queridos, aquilo que Deus falou a Abraão, confirmou a Isaac, e depois a Jacó, e depois a Israel, e cumpriu em Jesus Cristo. E essas promessas continuam. O próprio Jesus disse: eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Lucas 24, 49. Então Deus é um Deus de promessas. Mas só de promessas? Não. É um Deus de cumprimentos, de promessas. Viu? Se ele te falou, ele vai cumprir. Cumpriu a Abraão, cumpriu a Isaac, cumpriu a Jacó, cumpriu em Jesus e quer cumprir sempre em cada uma de nossas vidas. Mas pense bem, hein? Foi Deus que te falou? Eis a pergunta. Aqui está a situação a ser entendida. Ele se responsabiliza pelo que ele disse, e não por alguém que falou em seu nome sem a sua autorização. Pense bem nisto, tá? E o terceiro subponto. O problema se repete. Qual foi o problema que se repetiu aqui, irmãos? O que aconteceu com Abraão no Egito, aconteceu agora com Isaac, em Gera. Em Abraão foi Faraó, que se apaixonou por Sara. Aqui já é o Abimeleque, o rei dos judeus, que se apaixona por Rebeca. Está vendo? E se repetiu nesse ângulo, também da mesma maneira se repetiu com o pai e o filho. Ambos mentiram. Mas isto tudo aqui é para mostrar o lado falível do ser humano. Eram dois santos homens de Deus. Eram dois fiéis servos do Senhor. Eles eram sinceros? Sim. Eram fiéis? Ipsilítere. Mas olha, frágeis. Por quê? Eles fizeram aquilo, irmãos, motivado pelo medo. Eles eram homens comuns, mesmo sendo sinceros, mesmo sendo fiéis, diante de uma probabilidade de morte, eles temeram e, por medo, mentiram. Você vai censurá-los? Eu jamais. Cada um de nós estamos sujeitos às nossas fraquezas. Tanto é que Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 26, olha o que ele disse. O mesmo Espírito ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos sequer o que havemos de pedir. E ele, o Espírito Santo, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não censure Abraão, nem tampouco Isaac, muito menos Jacó, porque somos pessoas tendentes às mesmas falhas. Sempre me vem à memória as palavras do apóstolo Tiago. Sendo Elias, homem, sujeito às mesmas paixões que nós. Tiago 5, 17 e 18. Mas foi só Elias, homem sujeito? Às mesmas paixões que nós? Não. Todos os profetas, reis e também os nossos patriarcas. E olhe bem, irmãos, Abraão estava diante de quem? Do rei Faraó no Egito. Isaac estava diante de quem? Do rei dos filisteus, Abimeleque. Vocês estão vendo? Homens que teriam poderes para matá-los e ficar com as suas esposas. Eram homens ímpios. O que Abraão e Isaac talvez não chegaram a contar na sua pequenez de fé naquele momento, era que Deus estava do lado de cada um deles para protegê-los. Tanto é que Deus feriu lá a casa dos reis, não foi?
No caso de Faraó, por exemplo, ainda mandou que eles pedissem oração a Abraão, porque ele era profeta. E Abraão orou e Deus sarou a casa de Faraó. Então Isaac fez a mesma coisa. Agora, não é porque eles fizeram que você, embora não censurando, vá fazer o mesmo. Não, Abraão fez, eu posso fazer também. Isaac fez, eu posso fazer também. Não, irmão, em momento nenhum. A Bíblia diz que é para não mentir. E Jesus diz que quem mente se torna filho do diabo. João 8,44. No Apocalipse diz que ficarão de fora os mentirosos. Apocalipse 22,15. Agora, é necessário conserto. O que eu não posso é permanecer na mentira, mentindo, tanto em palavras como com a minha vida, quanto com a minha vida. Está entendendo, queridos? Abraão e Isaac fizeram aquilo num momento de muito medo, temendo pela própria vida. Mas logo eles perceberam que Deus estava com eles. Eles voltaram atrás, se arrependeram e não fizeram mais isto. Então você, eu, nós não façamos. E se fizemos, arrependamos-nos, convertamos-nos disso aí. Não faça mais. Vai, não peques mais. Não foi isso que Jesus disse à mulher adúltera? Então vamos fazer isso também. Mentir em momento nenhum. Agora, se você pecou, como disse João, né? Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. 1 João 2,1. Peça perdão a Deus, arrependa-se do que você fez, da mentira que você pregou ou que está vivendo. Não faça mais isto, porque agora você está em Cristo. E quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tá vendo? Eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Não viva mais uma vida mentirosa. Não minta mais. Quem mentia, não minta mais. Efésios 4, né? De 24 em diante. É nova vida. Viva a verdade. Você conheceu a verdade e ela te libertou da mentira. João 8,32. Então agora a tua vida é outra, tá bom? Fica aqui o exemplo que os homens de Deus, mesmo sendo o que foram falhos, mas eles se consertaram. E nesse lado, então, os imite. Se você errou, conserte-se e viva diferente. Segundo ponto e seus subpontos. Segundo ponto, a inveja contra Isaac, que se divide também em 3 subpontos. Primeiro, a inveja dos filisteus. Segundo, abençoado por Deus. E terceiro, Isaac age com diplomacia. Primeiro subponto, a inveja dos filisteus. Os filisteus invejaram Isaac pela sua prosperidade. Dominados pela cobiça, atacaram Isaac entulhando seus poços. Encontrar água naquela região era como encontrar um poço de petróleo na atualidade. Os filisteus entulharam todos os poços que Isaac cavava e encontrava água. Gênesis 26:15. A inveja é algo muito danoso e faz com que o ser humano tenha ações perniciosas que causam grande prejuízo. As escrituras sagradas afirmam que ela é a podridão dos ossos, Provérbios 14:30. Esse mau sentimento é uma das obras da carne e revela a índole maldosa e perversa de uma pessoa, Gálatas 5:21. Segundo subponto, abençoado por Deus. Isaac estava debaixo da proteção e bênção de Deus. Por isso, ninguém poderia detê-lo, por mais que o tentassem. Houve muita contenda entre os pastores de Gerar com os pastores de Isaac. Por isso, um dos poços foi dado o nome de Ezeque, Gênesis 26, 19 e 20. Ezeque significa poço da contenda. Depois, abriram outro poço e houve mais discussão. Por isso, chamaram o poço de Sitna, que significa inimizade. Em seguida, Deus abençoou Isaac e abriram mais um poço. E os filisteus não mais contenderam e o chamaram de Poço de Reobote, que tem o significado de alargamento. Terceiro subponto, Isaac age com diplomacia. Diante da maldade de seus vizinhos, Isaac age de forma diplomática, evitando confrontos. Por diversas vezes, abre mão dos postos que lhe pertenciam. Não é fácil
abrir mão de bens e direitos adquiridos com esforço em favor de quem nada fez para obtê-los. Entretanto, para evitar disputas e contendas, o cristão, muitas vezes, com a graça de Deus, pode e deve abrir mão dos seus direitos. Paulo diz: se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Romanos 12, 18. A sua paz, sua saúde mental e a de sua família não tem preço. Por isso, Jesus também nos ensinou em Mateus 5,41 que, se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. É importante ressaltar que Isaac procurou honrar a memória de seu pai, tendo o cuidado de dar aos poços reabertos os mesmos nomes que seu pai lhes dera, e tornou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Gênesis 26, 18. Pastor Mário Souza. Neste segundo ponto, quais são os títulos? A inveja contra Isaac é o título e tem 3 subpontos. A inveja dos filisteus, abençoado por Deus, e Isaac age com diplomacia. Meus irmãos, neste segundo ponto, temos muito que aprender. Muito. Vamos analisar com muita calma e atenção cada ponto deste. Isaac não estava debaixo da bênção? Isaac não estava protegido por Deus? Isaac não era um bom crente, fiel, humilde, sincero? E por que tantos problemas? Estas perguntas é porque tem muito crente achando que por ele vir para a igreja, os problemas acabaram. Ele não vai ter mais enfermidades, não vai ter dificuldades financeiras, não vai ter quaisquer outros tipos de problemas. E não é nada disto, irmãos. Jesus não prometeu mar de rosas para ninguém. Pelo contrário, ele disse: no mundo tereis o quê, irmãos? Aflições. Leia João 16, 33. Mas em meio às aflições, Jesus disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Por que Jesus disse: eu venci o mundo? Olha as lutas que ele passou. E olha onde ele foi parar, numa cruz. Mas ele venceu. E venceremos também. Olha as lutas e as tribulações que Paulo passou. Dê uma lidinha em 2 Coríntios 11, a partir do versículo 11. O que ele passou, o que ele enfrentou, a começar dos próprios falsos apóstolos, falsos obreiros, falsos irmãos. Paulo foi apedrejado, Paulo foi surrado várias vezes, açoites várias vezes, muita luta. E por fim ele disse que o combate foi bom. Vocês estão vendo? E o próprio Paulo disse, leia 2 Timóteo 3,12. Esse versículo é muito forte. Quando ele diz assim, todo aquele, olhe bem, todo aquele, não é um nem outro, todo aquele que quer viver piamente em Cristo Jesus, padecerá tribulação, padecerá perseguição. E no Sermão do Monte, Jesus disse, bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, quando vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós. Olha o que ele disse, exultai, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu. Lembrai-vos que os profetas foram perseguidos antes de vós. Está lá em Mateus 5. Leia a partir do versículo 9 e 10 em diante. Então eu coloquei esses textos para que vocês saibam que o crente, ele não foi chamado para ter uma poupuda conta bancária. Pode acontecer sim, por que não? Ele pode se tornar rico, por que não? Mas a vida cristã, ela é repleta de lutas e perseguições. Não foi diferente com Isaac.
bastou ele começar a prosperar, conforme está no versículo 12 do capítulo 26 aqui da lição, né? Que a inveja encheu os corações dos filisteus. Olhe bem, filisteus não eram judeus, eram estranhos. Então é muito comum o descrente sentir inveja dos crentes, pelas bênçãos que Deus lhe concede. Agora, o pior é quando essa inveja está no nosso meio. Não é o que diz o primeiro subponto, irmão Peter? Sim, senhor. A inveja dos filisteus. Está vendo? Quando a inveja é dos filisteus, dos incrédulos, é difícil, mas é compreensível. E quando é do crente? Crente invejando crente. Vamos parar com isso, irmão. E a inveja é um sentimento tão ruim, para vocês terem uma ideia. Quando alguém está invejando de alguém, até o objeto daquela pessoa, ele não quer um parecido, não. Ele quer aquele que é da pessoa. Porque, na verdade, ela quer ser aquela pessoa e ter o que ela tem. Não é ter um relógio parecido, não é ter um carro parecido, não é ter uma casa parecida. Ele quer o que a pessoa tem. Porque, no fundo, ele queria ser aquela pessoa. Isso é um troço maligno. Cada um seja o seu cada um. E conforme está lá, em Gálatas 5:21, né? Faz parte das obras infrutuosas da carne. É bom ler todo o texto, capítulo 5, de 19 a 21, mas você vai encontrar a inveja entre os outros elementos ruins que compõem as obras da carne. Tome cuidado, que o teu coração seja cheio do Espírito Santo, do amor, do gozo, da paz, da longanimidade, da benignidade, da bondade, da fé, da mansidão, da temperança. Gálatas 5:22, o fruto do Espírito. E nunca da inveja, do ódio, da porfia, da contenda, do rancor, da mágoa, raiz de amarguras, promiscuidades generalizadas. Cuidado, porque quando a inveja entra, suas companheiras também entram. E as companheiras da inveja é o que está lá em Gálatas 5, 19 a 21. Leia lá. E vou te dizer mais ainda, Mateus 15, 19. E Marcos 7, de 21 em diante. Tomem cuidado. Tomem cuidado. Porque a inveja, ela está aí, sempre ao redor. Ela é comum entre as pessoas descrentes. Mas quando está no meio da comunidade cristã, é terrível. E não seja um dos que também invejam, mas ame, compreendam. Mas se alguém está te invejando, vamos aprender com Isaac, tá bom? Porque Isaac usou de diplomacia e vamos fazer o mesmo. O que diz o segundo subponto? Abençoado por Deus. Tá vendo? Ele não perdeu a bênção por conta disto. Porque Deus, vendo toda a situação, ele disse, olha, eu estou com você, eu estou contigo. O que eu fiz com teu pai, farei contigo. Precisamos de mais coisas que estas, irmão? Temos a promessa de Deus. Temos a proteção de Deus. Ele é o nosso escudo. Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza, ele é o nosso socorro bem presente em meio a essas angústias, tribulações, perseguições. Salmos 46, verso 1. E quando chegamos no verso 10, olha que palavra alentadora, ele diz assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então aquieta-te. Se você está sendo vítima de invejas, no teu serviço, no teu colégio, entre os teus amigos, de alguma forma, inveja esta que está gerando perseguição, tumulto. Espere em Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e saiba, o mais ele fará. Salmos 37, verso 5. Aquieta-te
Sossegue. Porque você tem um Deus que está olhando para você e olhando por você. Ele disse, eu serei o teu escudo. Está vendo? Ele é o nosso escudo. Ele é o nosso broquel, o nosso escudo menor. Ele vai te abençoar. Como ele fez com Isaac, com você também ele fará. E o terceiro subponto? Isaac age com diplomacia. Olha aqui a cautela. Não reaja abruptamente. Como diz no adágio popular, né? Não devolva com a mesma moeda, não dê o troco. Porque aí você está baixando o nível. E você, meu irmão, é superior a ele ou a ela. Você, minha irmã, é superior a ela ou a ele. Você tem que entender que você está sendo vítima de alguém que está sentindo de você inveja e ódio e quer te prejudicar. Mas tudo isso porque eles estão vendo a prosperidade de Deus em tua vida. Eles não conseguem entender a tua paz, a tua calma, a tua tranquilidade. Ele sente inveja, ele quer te prejudicar. Mas tenha diplomacia. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse, se possível, quando estiver em vós, tende paz com todos. Se possível. Nem sempre é, não é? Mesmo que você queira, o outro lado não está querendo. Mas se for possível, exerça a paz. Foi o que Isaac fez. Ele quis sempre honrar a memória do seu pai, que era um homem pacífico. E ele não queria de forma alguma que alguém dissesse que ele estava agindo diferente do seu pai. Veja que naquela altura de vida, Isaac era um homem muito, muito próspero. E era isto que incomodava os filisteus. Porque Deus o abençoava em tudo. Na terra, no gado, nas suas criações. Cavar um poço no deserto, como disse o comentarista, era como achar um poço de petróleo. E aonde Isaac furava o poço, dava água. E eles não entendiam isso. E com raiva iam e entulhavam. Mas não desista, viu? Continue cavando os teus poços, porque até os invejosos cansam de sentir inveja. Ou seja, cansam de perturbar, cansam de perseguir. Está entendendo? Essa é que é a verdade. Haja com diplomacia, com prudência, com cautela, e a vitória virá. A paz virá. O que é interessante, eu vou até pedir irmão Peter para citar o nome dos 3 poços aqui, né? O primeiro poço que ele cavou, que entulhou, como é que deu o nome, Peter? Vê se você consegue achar aí. Ezeque, o poço da contenda. Olha só, os pastores dos filisteus contendiam com os pastores de Isaac. E na hora que foi furado o poço, eles entulharam. Então, foi colocado o nome de confusão. Tá vendo? A confusão estava muito grande, a luta estava travada, a batalha estava reída. E o segundo poço? Sitna, o poço da inimizade. Tá vendo? Criou-se uma inimizade, chegou a esse ponto. Da parte de Isaac, jamais. Era eles que queriam fazer todos os bloqueios, porque eles queriam prejudicar o bom andamento, o bom progresso de Isaac e seus negócios. Mas olha o terceiro poço. Deus abençoou Isaac, não houve mais contenda, e é o poço de Reobote, que é alargamento. Tá vendo? Esse alargamento quer dizer a bênção se estendeu, ampliou-se mais ainda. Isso quer dizer que a confusão, a inimizade teve pontos finais. A paz voltou. Porque o inimigo, irmãos, ele vai ser derrotado. Viu, meu irmão?
Viu, minha irmã? Não haja precipitadamente. Não retribua conforme te fizeram. Pelo contrário, se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com eles 2. Sabe? Se eles querem tirar a túnica, dá-lhe também a capa. Se alguém te bater num lado do rosto, ofereça o outro. E aí, como está o nosso cristianismo, hein? Tá certo, irmãos? É muito fácil amar os amigos, é ou não é? Mas o que é que Jesus disse? Amai aos vossos inimigos. E aí? Amar os irmãos já é normal. Agora, ame o seu inimigo também. Isso é Bíblia. Isso é Bíblia. E a diplomacia de Isaac dobrou a arrogância, o orgulho daqueles filisteus. E depois, eles vieram a Isaac. E a vida abençoada de Isaac se estendeu e os abençoou também. A tua vida abençoar-te-á. E abençoará aqueles que te cercam, aqueles que te rodeiam. Viu? A exemplo de Isaac, diplomacia. Isso significa não revide. Lembra do que Jesus disse? Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Está vendo, irmãos? Ah, mas foi Jesus. É mesmo? Ele mandou que fizéssemos o mesmo. Tanto é que Estevão, sendo apedrejado, qual foi as últimas palavras de Estevão? Pai, não lhes impute este pecado. Quer dizer, ainda pediu perdão por eles e para eles. E Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, leia lá os 2 últimos versículos. Quando ele diz assim, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo assim, amontoarás brasas vivas sobre sua cabeça. Não te deixes vencer o mal com o mal, mas vences o mal com o bem. Está vendo que coisa linda? Isso é Isaac. Isso é o bom crente. Isso é o filho de Abraão. E você é filho de Abraão. E você é filha de Isaac. Portemo-nos como tal. Terceiro e último ponto e seus subpontos. Glória a Deus. Terceiro ponto, Deus aparece a Isaac, que se divide em 3 subpontos. Primeiro, promessas para Isaac. Segundo, Abimeleque faz um pacto com Isaac. E terceiro, o poço de Berseba. Primeiro subponto, promessas para Isaac. Deus apareceu a Isaac e falou com ele pessoalmente, assim como fez com seu pai. Gênesis 26, 24. Então o Senhor lhe fez 3 promessas maravilhosas. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Abraão já havia partido. Por isso, o Senhor tem um encontro pessoal com Isaac para que soubesse que continuaria sendo alvo de sua bondade e graça. A bênção do Senhor alcançaria Isaac e seus descendentes, e inimigo algum ou as adversidades poderiam impedi-los de desfrutar das promessas. Deus promete multiplicar a descendência de Isaac por amor de Abraão, seu pai, e também por amor a ele. Atualmente também, muitos filhos estão colhendo as bênçãos que seus pais ou avós plantaram. Deus é fiel, e as suas bênçãos e a sua misericórdia alcançam até 1000 gerações dos que o amam e são fiéis aos seus mandamentos. Deuteronômio 7:9, glória a Deus. Segundo subponto, Abimeleque fez um pacto com Isaac. Os filisteus de Gerar causaram muitos problemas a Isaac. Primeiro, entulharam todos os poços que Abraão houvera cavado, e todos foram reabertos por Isaac. Depois, contenderam com Isaac pelos poços que mandou cavar, mas eles tiveram que reconhecer que a mão de Deus estava com Isaac, que não poderiam opor-se a ele, e sugeriram fazer um pacto. Havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo, pelo que disseram, haja agora juramento entre nós e ti, e façamos concerto contigo. Gênesis 26, 28. E terceiro subponto, o poço de Berseba.
Logo após o pacto, ou juramento, entre Abimeleque e Isaque, os servos deste lhe trouxeram a boa nova de que haviam achado água no poço que tinham cavado após a construção do altar. E aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaque e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço que tinham cavado e disseram-lhe: Temos achado água. E o chamou Seba, por isso é o nome daquela cidade, Berseba, até o dia de hoje. Gênesis 26, 32 e 33. Seba, no hebraico, significa juramento. Esse último poço, aberto pelos servos de Isaque, foi denominado Poço do Juramento. Pastor Mário Souza. Qual é o título desse terceiro e último ponto? Deus aparece a Isaque. Só aqui já tem, irmão, uma mensagem linda, viu? Todas as lutas terão seu fim quando Deus aparecer. Hã? Deus vai aparecer para você, meu irmão. Minha irmã, meu caríssimo professor, meu caríssimo aluno da escola dominical. A luta está travada, hein? A guerra está reída, a noite está escura. Deus vai aparecer. Quando ele aparecer, ele é luz. As trevas irão embora. A mentira desaparecerá. A inveja desaparecerá. A luta desaparecerá. Tudo será mudado quando Deus aparecer. Viu? Os filisteus mudam. Terão que se prostrarem diante de Deus e reconhecerem que Deus está com seu servo e que seu servo está por ele protegido. Ou eles fazem o pacto, ou eles perecerão. O teu inimigo reconhecerá. O teu adversário reconhecerá. Aquele teu perseguidor, lá onde você está, ele vai mudar de ideia, de atitude, quando ele vê que Deus apareceu para você. Guarde esta palavra, viu? Qual é o primeiro subponto, irmão Peter? Promessas para Isaque. Olha aqui. Promessas para Isaque. Deus aparece a Isaque e começa a falar para ele o que já havia dito ao seu pai Abraão. E cita muito bem o nome do seu pai. Eu sou o Deus do teu pai Abraão. E olha que Abraão já estava com ele, Deus, há muito tempo. Vamos citar aqui, irmão Peter, as 3 promessas que Deus faz aqui para ele. Primeiro, não temas, porque eu sou contigo. Segundo, abençoar-te-ei. E terceiro, multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Isso é Deus que falou para ele. E que está falando para você, para mim, para nós. Eu estou contigo. Olha só, queridos. Olhem só. Vocês se lembram quando Jesus foi assunto aos céus? Que ele disse assim: agora me é dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar tudo quanto eu vos tenho mandado. Preste atenção agora. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 28, 18 a 20. Principalmente neste caso aqui, o versículo 20. Estou convosco. Não é o que ele disse? Isaque, eu estou contigo. Isaías 41, 13. Olha o que Deus disse. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Existe ajuda maior e melhor do que a de Deus? Claro que não. Foi o que Deus fez com Isaque. E vai fazer com você também, porque ele é contigo.
1 Pedro 5,7, olha o que disse o apóstolo. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quando Deus diz, eu estou contigo, é o mesmo que estou cuidando de você. Estou te ajudando. Aquieta-te e saibas que eu sou Deus. Salmo 46:10. Está vendo quanta coisa nessa primeira promessa? Qual é a segunda, irmão Peter? Abençoar-te-ei. Você já imaginou? Que palavra, que promessa. Ele disse a Abraão, abençoar-te-ei. Farei de você uma grande nação e você será uma bênção. E ele quer fazer isso com você também, meu irmão, minha irmã. Você que está afastado, volte rápido. Você que nunca aceitou Jesus, aceite logo. Porque ele quer te abençoar. Os inimigos jazem à porta. Os filisteus espreitam. Mas a proteção de Deus é maravilhosa, é segura, é absoluta. Ele é a nossa fortaleza, é nosso refúgio, é nosso socorro. E a terceira promessa? Multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Está vendo? Aqui já foi uma promessa no sentido, né, de posteridade. O que Deus falou a Abraão, 12:3, Gênesis. Agora ele repete aqui, 26:4, ele repete, diz aqui e repete agora aqui, da semente que seria multiplicada. Isso quer dizer que Deus abençoará também a tua descendência. Sabe? Aquilo que você está fazendo para Deus, você está semeando para teus filhos, para teus netos, para a tua prosperidade. Lendo o Salmo 128, veja lá o Salmo 128, o que é um servo de Deus, né? Que tem a sua família ao redor da mesa e que Deus abençoa o pai, os filhos e os filhos dos filhos. Isso é maravilhoso. Qual é o segundo subponto? Abimeleque faz um pacto com Isaac. Olha aí, o reconhecimento do descrente à prosperidade do crente. E quem está fazendo um pacto com Isaac é o rei dos filisteus, que não pede, que manda, né? Mas ele foi obrigado a reconhecer como Deus era com Isaac. Então, ele foi obrigado a fazer um pacto. Irmão, irmã, amigos, todos precisam ver, reconhecer que Deus está com você. E que não tem outra alternativa a não ser fazer um pacto de paz, um concerto. Isso vai acontecer tudo porque Deus apareceu. Quando Deus aparece, tudo muda. Terceiro e último subponto. O poço de Berseba. Tá vendo? Esse poço aqui foi novo. E olha a paciência de Isaac. É até bom você reler o capítulo todo, viu? Todos os poços que Abraão abriu, todos, os filisteus entulharam. E Isaac pacientemente foi reabrindo. E todos os que Isaac abriu depois do seu pai, os filisteus também empilharam. Isaac os reabriu. Até que chegou aqueles três, né? Do poço da confusão, do poço da inimizade e, por fim, o poço do alargamento, quando acabou. Depois de tudo isso veio o pacto, quando Deus aparece a Isaac. E depois de tudo isto, abre-se esse outro poço, lá em Berseba, que até hoje tem o nome da cidade, né? A cidade tomou esse nome, o Poço do Juramento, porque foi justamente o pacto que Abimeleque fez com Isaac de paz. E a partir dali houve paz. Então a mensagem é esta, irmão. As lutas são muitas, as tribulações são muitas.
Mas tudo muda quando Deus aparece. E Deus, se já não te apareceu, espere, vai aparecer. Lembra daquele salmo? A noite pode, o choro pode durar uma noite inteira. Mas a alegria vem pela manhã. Deus vai aparecer pela manhã. De Deus muito firme são suas promessas. Elas não mudam, elas não falham. As estrelas podem brilhar, também falhar o seu brilho, mas as promessas de Deus jamais falharão. Deus te falou, Deus vai cumprir. As lutas estão aí, não temas, não desanimes, porque Deus vai te aparecer. Quando isso acontecer, tudo mudará. Deus te abençoe rica e graciosamente. Lembre-se, não falte a escola dominical, viu? Vamos agora à nossa conclusão. Conclusão da maravilhosa lição de número 8. Vimos nesta lição que, da mesma forma como Abraão, Isaque passou por várias provas em sua vida. Enfrentou uma fome e foi em busca de socorro entre os filisteus. Contudo, assim como Deus esteve com seu pai, demonstrou que estava com ele e renovou as promessas feitas para a descendência do patriarca. Sua prosperidade despertou a inveja dos filisteus, e estes, com maldade sem limites, entulharam todos os poços que seu pai houvera aberto e que eram seus por direito, mas ele os reabriu, dando-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes dera. E Deus continuou o abençoando grandemente, confirmando que ele era o herdeiro das promessas. Pastor Mário Souza. Que a vida do patriarca Isaque seja um exemplo para nós. Como Deus foi com Abraão, seu pai, e com ele também, com certeza será conosco. E siga as pegadas do seu pai. Veja que os nomes que Abraão deu aos poços que abriu e que entulhados foram, ao reabri-los, Isaque deu o mesmo nome, isto é, mantendo a fidelidade e obediência ao seu pai, como também honrando a sua memória. Nunca queira mudar aquilo que o teu pai pré-estabeleceu de maneira correta e bibliocêntrica. Mudanças de comportamentos fora do padrão bíblico trará problema. Isaque manteve as normas que seu pai estabeleceu e novos poços ele abriu. Enfrentou a inveja, resistiu às intempéries, Deus com ele, e quando Deus lhe aparece, tudo muda e até os ímpios, os estrangeiros, reconhecem que Deus está com Isaque, que a luz de Deus brilha na vida de Isaque, que Deus está com você e que a sua luz brilha em você. Como Deus foi com Abraão, como Deus foi com Isaque, será contigo. Como Deus apareceu a Abraão, como Deus apareceu a Isaque, ele vai aparecer a você. Tudo mudará e os teus inimigos reconhecerão que Deus é com você e voltarão atrás. E o que faziam não farão mais, porque Deus te apareceu. Deus te abençoe. Amado e eterno Deus e bendito Pai, te rendemos graças por tão maravilhosa lição. E que tudo que Isaque passou, como superou e venceu, que possamos da mesma forma imitá-lo, seguir os seus passos. Ó Deus, como aparecestes a Abraão, teu servo, a Isaque, o teu servo, apareça a cada um de nós também, nos dando graça, sapiência, unção, resiliência, e que tenhamos condições, ó Deus, de sermos pessoas que saibam lutar com diplomacia, sem revidar, e sim como cristão agir, compreendendo quem não nos compreende,
amando quem nos odeia, e assim com a certeza de que o Senhor, ao nos aparecer, vitória também nos dará. Vem dar saúde aos enfermos e solucionar os problemas. Peço-te tudo isto, ó Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém. Amém. Que o amor ágape de Jeová, o nosso imanente Pai, que a inefável graça de Jesus Cristo, o nosso transcendente Filho, e a divina comunhão do Deus Espírito Santo, nosso Paracleto e onisciente, sejam com todos nós, povo de Deus, por toda a terra espalhado e que amam e aguardam a vinda do Senhor Jesus para a qualquer momento. Amém. Amém. De Deus muito firmes são as promessas, mais firmes que as montanhas são. Quando o socorro terrestre cessa, os de Deus falharão. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a fé te falta nos seus apertos, nas suas promessas descansa em paz. Quando és tentado, estou bem certo que Cristo auxílio te traz. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a febre arde, se extingue a vida e quer a morte te arrebatar, nas suas promessas terás guarida, bastante pra te abrigar. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Promessas temos que ao céu de gozo irá levar-nos o Rei Jesus. Então ao crente fiel, corajoso,